Se você tem um país X, e aí esse país tem um laboratório, sei lá, o Butantan, aqui, Brasil, Butantan. Aí do Butantan sai a porra de um vírus que é um ebola e começa a morrer gente pra cacete, o mundo inteiro se fecha, inumeráveis empresas começam a perder uma grana preta, depressão no mundo todo, mudança da estrutura do sistema capitalista. O Brasil seria penalizado. Eu acho que ele seria internacionalmente penalizado. Só que tem uma outra pauta, essa não é da política local nem nacional, é uma pauta de política internacional, que é o seguinte. Hoje nós estamos vendo uma mudança global, isso está em todos os jornais, Washington Post, New York Times, vários jornais, começando a levantar a questão de que o vírus, o Covid, teria saído de um laboratório chinês. Sim. Ou seja, aquela velha tese de que o vírus veio de um laboratório. Isto está circulando na mídia norte-americana. O que eu, particularmente, acho muito engraçado, porque era uma tese antiga dos trumpistas, todos os trumpistas praticamente diziam isso aí, e na época que essa tese foi colocada, no início da pandemia, todo mundo argumentava dizendo, isso é uma ficção, é uma grande teoria da conspiração, estão com preconceito contra a China, blá, 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 blá. Agora chegou o Joe Biden, ganhou a eleição, mudou de presidente, e aí de repente se descobre que, veja bem, o vírus veio de um laboratório chinês. O que você acha disso? Você acha que a mudança é porque encontraram novas evidências? É porque mudou a orientação política? E quais as implicações disso para uma leitura geopolítica dessa divergência que hoje está aguda, ficando cada vez mais aguda, entre China e Estados Unidos? Bom, se virar a pergunta é complicada. Como você vai responder? Tudo bem. Assim, primeiro de tudo, eu vou discordar de você em parte. É fato que a mídia tem sim uma má vontade com o Trump, tinha sim uma má vontade. Qualquer líder de direita, mesmo que seja mais prudente, mesmo que seja, sei lá, chamar o Benjamin Netanyahu de prudente é meio forçar a barra. Mas vocês entenderam, qualquer um que não seja negacionista, mesmo assim eles vão pegar pesado. No entanto, o Biden, ele levantou a hipótese de que ou era uma relação humano-animal, seja por relações sexuais que acontecem, como o vírus da AIDS, ou alimentação, né, a gente sabe o que acontece na China, só que ele disse a questão do laboratório, mas com um porém, que não necessariamente que tinha sido intencional. Um acidente. E pode ser. A China pode ter. Putz, deu merda, vamos acobertar e tal. Mas não, diferente do Trump, ele não está levantando um ponto intencional para colocar o mundo de joelhos e todo aquele QAnon e toda aquela... e o anti-Trump. Esse porém. Só que assim, o Biden, vamos lá, a mídia tem muita boa vontade com presidentes democratas. Né? É importante lembrar que o Trump teve uma péssima ação no Oriente Médio e tal. Olha, para você ficar feliz, vou lhe interromper aqui, o Vinícius Hasselmann comentou, Ricardo, toda vez que o Renan não puder, chame o Mago. Tem gente que tá gostando de você. Que bom, que bom. O público também é amor, o público também é sentimento. Sim. Mas, por favor, prossiga. Assim, a mídia tem uma puta má vontade com presidentes republicanos, ok. Disseram que o Trump fez uma gestão desastrosa no Oriente Médio. Eu concordo, eu acho que... Eu não quero levantar polêmica Israel-Palestina, mas eu acho que... Tamo aí pra isso. Assim, eu já vou dizer bem Você claro... não é judeu, não, né? Não. Não, tô brincando, eu sou judeu. Você mesmo? não sabia? Não. Eu sou judeu. Sim, só que eu não sou... Nossa, dá pra fazer um debate aqui. Sim. Mas eu entendo, vamos lá, eu não vou entrar nisso agora. Okay. Mas assim, o Trump fez uma gestão... na minha visão, muito ruim no Oriente Médio, tá? Fez, sim, muita coisa horrível, muitas atrocidades, coisa que os democratas sempre fizeram também, só que agora com o Biden, aquela coisa, a Kamala Harris, a tolerância, não sei o quê. Então, depois desse longo parênteses para concluir, há sim essa boa vontade. Só que o Biden, ele é, na minha visão, uma figura conservadora. Isso não quer dizer que ele seja de direita. Mas ele é prudente, eu sei que isso não resume conservadorismo, mas ele é um cara ali que não tá... Os pontos de discordância estão aparecendo cada vez mais, mas vai lá. Engraçado, né? Um muçulmano, o islâmico, né? E um judeu. Juntos! Mas assim, diferente do Trump, ele não está necessariamente levantando essa tese de que foi intencional e tal. Só que o Biden, ele não é tonto.
né? Ele ainda representa os velhos interesses norte-americanos. E não estou falando que é imperialismo, mas né, ele representa ali ele é um senhor, ele não é um outsider, ele não é um cara de fora. Ele representa a máquina estadunidense, ele já foi vice-presidente, ele já tem um longo envolvimento com política. Salvo engano, ele foi senador, eu não sei se eu estou falando besteira, mas eu acho que ele já foi senador, alguma coisa assim. Então, o fato é, os Estados Unidos, na minha visão geopolítica, está perdendo espaço para a China, economicamente falando. E em questão de poderio, até porque agora a China está aumentando seu poder para além da Ásia, né? Eles estão colonizando novamente a África. Então, não é à toa, nada em geopolítica, isso assim, é aula 1 em geopolítica. Nada em geopolítica é à toa. Nem ajuda humanitária. Um país não envia ajuda para outro por, eu ajudo, não. Sempre tem um interesse. Então, os Estados Unidos não estão levantando isso agora porque nós precisamos saber as origens e tal. Porque isso era algo que devia ser feito no final da pandemia. Tipo, tá controlado mais ou menos, vamos agora medir os danos e vamos trabalhar aqui com a China para, né, ter um controle de danos. Isso é claramente um ataque, e eu não quero pagar de comunista aqui, mas é um ataque, sim, ao governo chinês, ao Estado chinês, para conter o poder dele. Porque a OMS está todo mundo agora colocando em xeque a credibilidade da China. Porque a China, isso está levantando muito, tanto no debate nacional aqui no Brasil, quanto nos Estados Unidos americano, na Europa, pelo que eu acompanho no Twitter, pessoal. Isso está levantando. Todo mundo agora está questionando a China. A OMS. É mesmo? Todo mundo está questionando. Assim, não todo mundo, mas muitos países estão questionando. Países que antes ficavam a menos. Mas, na minha visão, é muito por conta do discurso do Biden, que não é exatamente culpando a China por algo, não é uma teoria da conspiração. Eu entendi. Entendeu? Ele não está dizendo que foi intencional. Exato. Que a China, de propósito, largou o vírus, mas ele está se cogitando Sim. que o vírus possa ter tido uma origem laboratorial. Uhum. Talvez pelo caráter especial do vírus, né? A maneira como ele se replica, como ele se dissemina. A origem dele, Wuhan, A origem tem um laboratório dele, de Wuhan. Tem um laboratório. Mas assim, evidentemente, alguns trumpistas mais acerbos, a parte da direita, dizia que a China tinha feito isso intencionalmente. Mas parte da direita norte-americana, eu sei porque eu acompanho, não dizia isso. Dizia que provavelmente o vírus tinha saído do laboratório. Sim. Ou seja, era a mesma tese material que está sendo colocada agora. A questão que eu pergunto é, existiu uma nova investigação? Algum jornalista investigativo americano do Washington Post foi até Wuhan e descobriu alguma coisa nova? Alguma equipe da OMS foi até a China e investigando e seguindo um protocolo de investigação, descobriram algo novo? Não. Então, aparentemente, não há nenhum acréscimo de evidência material ao contexto. Não, eles foram. Perdão te interromper, eles foram. Só que eles só passaram 3 horas no laboratório. 3 horas. Então... Então, eles inferiram isso a partir dessas 3 horas que eles passaram no laboratório? Que não tinha nada. Quando foi isso? Foi no meio de 2020, se não me engano. Não, sim, mas aí você está falando lá atrás. Sim, agora não houve mais nada. Quem inferiu lá atrás chegou à conclusão de que não tinha saído dali. A minha pergunta é, essa reprodução de notícia que a gente está vendo, que diz que o vírus talvez tenha vindo do laboratório, já circulava na direita norte-americana antes. Mesmo sem o adicional do, o vírus circulou de propósito, que a China jogou o vírus para prejudicar, tirando isso aí que evidentemente é uma fantasia. Sim. Assim, eu não acho que a China teria tanto a ganhar jogando um vírus dentro do seu próprio território. Exato. Tudo bem que ela conseguiu superar e fez uma gestão dura na pandemia e conseguiu crescer mais do que os outros países do Ocidente nesse contexto, mas se a China fosse querer algum tipo de ataque biológico ao mundo, era mais fácil mandar um chinês pra puta que pariu, o cara chegava lá, jogava o vírus e o vírus saía do território dos outros. Culpar os Estados Unidos. Enfim, culpava os Estados Unidos, dizia que os Estados Unidos que tentou um ataque biológico contra o mundo. Enfim, fazia de um jeito que não parecesse que ela que fez. Então, realmente não faz sentido dizer que foi de propósito. Mas já tinha a teoria dizendo que não era de propósito, mas a origem do vírus era assim laboratorial. E essa teoria, na época, passava como sinal de loucura.
A reação do establishment midiático, a reação do establishment político diante desta teoria era dizer, não, isso é um absurdo completo. Isso vocês estão loucos, não tem nada a ver. Claro que não é, isso é preconceito da direita americana contra a China, etc, etc. Então, há uma mudança, e eu acho que essa mudança se deve ao seguinte, desde o princípio se sabia que esse vírus poderia ser do laboratório. Sim. Esta tese não havia sido descartada antes. Ela tinha a mesma credibilidade e por razões políticas eles esconderam. E eu concordo com você no outro particular, quer dizer que o motivo pelo qual isso está sendo exibido agora é um motivo de confronto de narrativa. Assim, a gente tem que pensar uma coisa muito simples. Se a China for inculpada por ter, né, pela pandemia ter explodido, ela vai ter que fazer alguma coisa para compensar os demais países. Sim. Haverá algum tipo de pressão internacional para que parte dos efeitos deletérios da pandemia na economia do mundo inteiro seja compensado pela China. Eu acho que isso é uma pressão natural, porque se você tem um país X, e aí esse país tem um laboratório, sei lá, o Butantan, aqui, Brasil, Butantan. Aí do Butantan sai a porra de um vírus que é um ebola e começa a morrer gente pra cacete, o mundo inteiro se fecha, inumeráveis empresas começam a perder uma grana preta, depressão no mundo todo, mudança da estrutura do sistema capitalista. O Brasil seria penalizado. Eu acho que ele seria internacionalmente penalizado. Eu não sei se vão fazer isso, porque aí, enfim, isso envolve um tipo de truco na mesa de negociação do debate geopolítico muito, muito forte. É uma coisa que talvez pode até desencambar em guerra, né? Dizendo que não, agora você tem que pagar alguma coisa. Mas seria o caminho natural. Se fosse para um país mais fraco, talvez acontecesse. Algum tipo de indenização forçada, enfim, por mecanismos internacionais. Então é uma coisa que tem essas consequências. Tem, sim. Mas a gente tem que lembrar, como você disse, não é qualquer país. É o segundo maior player do mundo. Eles não, a comunidade internacional não vai peitar a China desse jeito. A não ser que todo mundo se una, o que eu acho muito difícil. Tem muitos países que têm muito a perder e racionalmente não vão querer se envolver nisso, não vão querer participar